Diretamente aqui dos estúdios Gracholas com um pequeno update, né, digamos. Estamos aqui com o nosso episódio especial do Dia dos Pais, Batalha de Gerações, representando a velha guarda aqui, o Fauzi Mendonça, ele que é diretor da revista Manutenção. Também representando a velha guarda, temos o Marcelo Marinelli ali, ele que também teve uma grande trajetória na indústria aí, foi lá do chão, subiu para supervisão, liderança, gerência, fez uma grande escalada aí na indústria. E representando aí a nova geração, né, temos o Igor Marinelli, ele que é fundador, né, da Traction, e eu, Ariel, do Diário da Manutenção. Então vem aí que esse episódio tá prometendo tudo. Hoje tamo chique, hein, Ariel? Não, hoje não é... Que isso, cara? É uma nata, né, cara? Que isso, cara? Olha isso aqui. Olha essa estrutura aqui. Eu tô perplexo, cara. Perplexo. Não se esvai as palavras do meu vocabulário que possam descrever sequer um resquício da estrutura que tá isso aqui hoje, cara. Olha. Manutenção na escuta, então tá bom nada, hein? Não, olha só, quem diria, né? Quem te viu, quem te vê. Estamos aí, né? Temos um convidado mais que especial também para esse dia aí, né? Para esse episódio especial de Dia dos Pais aí, né? O grande pai do Igor, Marcelo Marinelli. Bom, vamos começar assim, eu sempre gosto de começar os podcasts mesmo, meio que falando digamos, da sua carreira docente, né? Depois um pouquinho da parte industrial, né? Que é bom só para situar um pouco. Você iniciou em que curso? Ali a parte de... Curso técnico do Senai. Senai padrãozão, então. Padrãozão Senai. É mecânico? Elétrica. Elétrica, mas só elétrica. Fiz 3 módulos de elétrica, depois um módulo de ajustagem só. E aí já ingressei nas empresas e comecei a trabalhar. 1985. 1985. Quando foi o primeiro registro. Já trabalhava fazendo instalações residenciais antes disso, né? Que era na época do Exército, então acabava tendo que não arrumava muito emprego fácil. Então fazia uns bicos por fora aí. Aí você saiu do ensino ali e já caiu na indústria de que área? Isso. Aí comecei numa indústria de equipamentos ortopédicos e hospitalares, que trabalhei um pouco tempo, aí fiquei 6 meses. Aí passei por uma cerâmica, já fazendo turno de manutenção, como eletricista de plantão. Foi uma experiência muito válida também, porque chegando numa indústria, fiquei pouco tempo com uma pessoa, depois já comecei a ficar sozinho nos meus horários. E na época tudo, porta que hoje é digital, antes era aquelas placas OR, END, acho que vocês nunca viram. North Shore. Acho que vocês nunca viram ela assim, você trocando a plaquinha. Eu sei também. Então eu comecei fazendo manutenção em cerâmica também. Fiquei também mais 6 meses, depois fui contratado numa indústria de papel e celulose, onde permaneci dentro desse ramo aí por mais uns 35 anos. No mesmo ramo? No mesmo Mas ramo. Mas na mesma empresa também? Ou... Não, aí eu saí de uma cerâmica e entrei numa de papel e celulose por 26 anos. Depois fiquei 2 anos em uma outra empresa durante construção e projeto e posta em marcha. Depois eu fiquei 5 anos numa outra empresa, desde construção também, fazendo todas as atividades de elaboração e cadastramento da manutenção, sobressalentes, tudo, mais 5 anos. Começou a fábrica, fiquei mais 3 anos com a fábrica em funcionamento. Aí tive uma experiência fora do país, uma outra fábrica de novo que começou do zero, da areia, até chegar na sua edificação. Quando era mato... Não, eu vejo que sou uma criança mesmo, né? 26 anos na mesma empresa. Você tem quantos anos, Ariel? Tem 28. quase seu tempo de vida, né? Nosso tempo de vida, né? É. Começou como técnico de manutenção, depois supervisor de manutenção, coordenador de manutenção. Foi toda a ladeira de manutenção? Toda a ladeira de manutenção, até chegar no cargo de coordenador. Aí você gargou coordenador? Isso. Aí fiquei os últimos 3 anos que eu virei coordenador nessa empresa. Aí acabei com 26 anos saindo dessa empresa e recebi um convite para me desafiar, vamos dizer assim, né? Começar do zero de novo num outro segmento, porque a gente está numa empresa há muito tempo, você acha que você não sabe nada, que você está numa caixinha de fósforo, aí você acaba se desafiando. E aí eu vi que eu tive que fazer uma universidade de novo na prática, porque eu sou formado em engenheiro eletricista.
E na época eu fui contratado como engenheiro especialista de manutenção elétrica. E eu lembro que meu chefe só falava assim, eu não quero ter problema elétrico. Então você cuida do projeto e da execução para que saia tudo perfeito. Então a gente acaba se dedicando, tendo que estudar. E aquela matéria que eu mais desprezava na faculdade foi a que mais eu precisei depois. Tive que correr atrás e buscar os livros e... Um karma, praticamente. É isso aí, ela persegue. Qual que era a matéria? Circuitos elétricos. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos Eu fiz essa matéria também. só é bom até a lei de Ohms. Começa Kirch porque lá, Ohms. já chora. Chegou em Kirch, já era. Kirch? Caiu a... Não é Kirch? Cristina Fala. Kirchner? É isso? Não é Kirch? Lady Cristina Kirchner? Cara, faz 10 anos, né? Dá um desconto aí. Não é Kirch? Kirchhoff. Ah, nossa, off. Meu Deus. Tinha que ser alface. Eu ia apresentar você, agora eu não vou mais também. Não vai? Olha só, você começou mal, porque você disse que eu era old school, você me apresentou já muito mal para manutenção na escuta, e aí agora você tá já me colocando no canto da parede. Eu vou combinar umas jogadas aqui com o Marcelo Marinelli, viu? Eu vou combinar com ele, a gente vai jogar um truco aqui. Porque assim, já que eu sou do time old school, tu se prepara. Viu? Mas essa parte aí de truco aí, se for cartear aqui, dá confusão, hein, rapaz? Ah, eu tô tranquilo, porque Aqui é peão. eu já percebi que tu não trouxe marreta nenhuma. Tu tá sem ferramenta. Não, você não viu no aeroporto, que quase fiquei sem minha chave Phillips lá no aeroporto? Você não, Mas tá você aqui, não ó, tem uma outra chave aqui pra você. Ah, mas essa aqui é fenol. Isso aqui, ó, na mão, faz miséria isso aqui, hein, rapaz? Tu não fez isso. Nossa. Ó, acho que o Fausto tem que abrir a cerveja com essa chave aí. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele É sério? Que E aí, você Fausto? não tem os tempos de sacanear? manutenção aí. Hã? Mas acho que você tem mais habilidade pra isso, viu? Você não duvide minhas capacidades. Rapaz, eu vou quebrar a garrafa. Olha. Vamos ver. Isso é possível? Vamos ver, Fausto. Isso é possível? Manda ver. Rapaz. Não. Não, Os É. tempos de manutenção Vai aí, se né? machucar, vai se machucar. Momento vai é igual Não, força vezes distância. Como que é? Momento é igual força vezes a distância. Mas você tá esquecendo, você tá desprezando a força de atrito. Aqui é Ah, trito. Atrito que você vai usar pra tirar isso aí. Entre a chave e a tampinha da garrafa, existe uma força de atrito, que é a menos FAT. Correto, Igor? Correto. Não é? É essa força que vai me ajudar a abrir isso aqui. Tá bom. Com muita reza, com muita oração. Peraí, cadê o rádio? QAP Manutenção, manutenção. tá na escuta? Manutenção na escuta. Deu ruim Precisa de aqui, uma ó. força aqui. É. Nossa, vocês não fizeram isso. Olha lá. Olha aí. Olha lá, partiu o Ó, cocu. já foi, Cocu já. tá Não farelo. vai, não vai. Capaz. Segurança do trabalho não tentou barrar vai. aqui, mas... Tem um... Peraí. Sim, EPI não pode, rapaziada. Precisa dar o Pega a exemplo. luva de aço. Precisa dar o exemplo. Colocar o EPI. Não pode, não pode. Ainda bem, alguém é técnico de segurança. Que aqui. isso. Aí, E aí? perfeito. Passei na análise... Já tá mas saindo já aí, tá. já. Passei na análise preliminar de risco. É, tá sem luva, né? Porque assim, o pessoal nas redes sociais costuma... Eu posto um vídeo lá, o pessoal começa... Ah, segurança, falta isso, falta aquilo e tal. O pessoal é bem crítico com relação a isso. Você acha? E eu que só posto meme. Aê! Aê! Que Perfeito. sujeira. Aqui, ó. Aqui. Pai. Joga no copinho aí. Já completa duas aqui pros old school. Sem a luva de raspa, hein? Aham. Você falou agora de... Que fria foi essa. E essa tremedeira aí, ó, meu, nervoso. Olha lá. Só isso. Só colarinho. Temos aqui um fator de potência mesmo. O Fausto tá enchendo o copo de potência reativa aí, cara. Peraí. É, Aula de elétrica aqui. Aham. Eu acho Potência Mais ativa, dois potência copos lá, mais aparente dois copos. e potência Obrigado. reativa. Explica pra gente. Não, peraí. Tá errado. Esse copo era do Igor. Esse copo é O meu. Marcelão, que é do meu Pelo amor de time. Deus, você precisa, Ah, precisa Marcelão servir pra melhor pro nós. meu pai, né? Isso aqui que você vai dar pro Ô, meu pai, Marcelão, cara? ó, você lembra da Anos- jogada que a anos gente na saiu? faz indústria, aquela cara. jogada. Anos na indústria. Cara, foram vocês que determinaram isso, que era os novinhos contra os old school, não era? Não era? Isso aí. O embate não era esse? É isso aí. Então, eu vou privilegiar o meu companheiro de carteado. Puxa, olha só. Você entendeu? Olha só. Olha como que ele serviu pra gente. não, olha. ó. Largadas traços aqui, ó. Vamos prosseguir aí falando um pouco mais de indústria ali. Você trabalhou nessa parte de indústria ali. Questão de desafios agora, de antigamente, né? Porque a gente sabe que antigamente era mais difícil as coisas, né? Até acesso à informação. Hoje em dia, um zap ali, você já consegue informação Perfeito. de 1000 gente. Até questão de técnicos aí.
Nessa sua época, qual eram as dificuldades, assim, dessa parte de comunicação, assim? Não existia o celular, né? Rádio, poucas empresas tinham. Era luxo já um rádio? Luxo. Quem ficava de plantão, pra você ter uma ideia, na época era um pager. Eu O famoso nem sei o que bip. que é O pager. bip. Esse eu conhecia. Mas lá no início, vamos supor, se você precisasse de alguma documentação técnica de algum equipamento, você tinha que ir no arquivo técnico, buscar pelo número da instalação do equipamento. Então tinha umas salas enormes com vários Como os Neandertal? catálogos, várias instruções técnicas dos equipamentos. Então você tinha que correr atrás para poder se aprimorar e não ser surpreendido caso tivesse alguma falha, alguma coisa. Então tem que ter muito interesse de pesquisa, de leitura. Acompanhava bastante no startup, assim, das máquinas? Ou... No começo não. No começo eu entrei já numa fábrica que já estava em funcionamento. Então era tudo mais difícil nesse sentido. As informações você tinha que buscar ela. Pra você ter uma ideia, o planejamento também dos equipamentos era tudo em Cardex. Tudo com fichinha para cada equipamento. Então... Cardex? Isso eu não conheci, não. O BIP eu conheci, mas o Cardex Cardex não. eram umas fichinhas amarelas, assim, todas... Nem o BIP eu conheci. Não? Você sabe o que é BIP? Você conheceu o BIP, Igor? Não conheci. Nossa, cara. Posso explicar? Pode, por favor. Era um aparelhinho, tipo um smartwatch, só que não tão moderno quanto, e que o PCM poderia enviar, por exemplo, um supervisor de manutenção, poderia enviar tipo um SMS para a pessoa que estava em campo. Uma mensagem de texto, mais curta, né? Mas pegava longe isso aí? Oi? Pegava longe? Tipo... Pegava. E era tipo um... O aparelho em si era tipo um Tamagotchizinho, assim, nada moderno, e com um displayzinho, assim, bem... o texto passava em linha horizontal, assim, sabe? Então você tinha que ficar lendo ele passando, Um assim. Tamagotchi? Geralmente Tinha chegava... que alimentar, senão morria. Geralmente chegava o número do telefone para você ligar. Ele vai nos detalhes. Mas o BIP eu conheci. Agora, as fichinhas que tu comentou, essa aí eu não vi. Não. Das fichinhas bem antigas. Depois o pessoal foi criando uns sistemas de manutenção, começou a vir um computador. Aí foi bolando isso, passando para uma linguagem de programação. Não me lembro mais a linguagem qual era, mas tudo na telinha verde. Então nós começamos a fazer... Fortran, COBOL. Aí começamos a fazer tudo curso de informática para poder manutentor começar a mexer no computador e começar a digitar sua ordem de serviço ali, receber as informações, por quanto tempo utilizou em cada tarefa. Aí foi progredindo, assim. Naquela época ainda tinha que preencher as ordens? Já preenchia a ordem ou era só faz funcionar aí e segue o baile? No começo, o encarregado chegava assim, faz isso hoje. Você não tinha Um itinerário. um itinerário da semana. Você tinha o itinerário do dia. Falou que vem hoje para mim. Você recebia no dia. Sobreviva. Depois, com mais alguns anos, aí começamos a receber umas fichas já da semana. Falou, você tem todas essas tarefas semanais para você cumprir. Então, daí, você começar a trabalhar. Você comentou ali que quando você chegou na indústria ali, você ficou um tempinho acompanhando, que eu acho que é padrão de quem começa na manutenção, né? Tu fica 3 meses ali acompanhando alguém, e aí se o cara desenvolver, já larga pro mundo já, né? Você sobreviva, né? É assim. Essa parte assim, quando te largaram pro mundo ali, era bem mais complicado, né? Por conta não tinha, né, acesso à informação, não dá nem pra me pôr no lugar de como que seria. Por exemplo, assim, na cerâmica lá, que foi o meu segundo emprego com registro, né? O encarregado já falava assim, olha, o supervisor de plantão do seu turno, o supervisor de produção, ele tem 40 minutos. Se você não resolver em 40 minutos, ele me liga. Então, na época, era uma vergonha você não conseguir resolver um problema e ter que trazer seu chefe para a fábrica de madrugada. Mas isso não mudou até hoje. Que então, não tem frustração maior que você não... Você fala assim, eu não consegui. A pessoa chegava ali em 5 minutos e resolvia. Isso é pior ainda, ó. Isso aí não existe, cara. O cara chega assim, às vezes ele olha pra você e fala, já desligou, ligou? Aí fala, nossa, 10 vezes. Aí ele olha assim e fala, mas eu vou tentar. Daí ele desliga e liga e vai, né? E volta a funcionar. E vai. É a mão da experiência ali no equipamento, né? Não, é outra coisa. Não existe. É bom saber que isso, né, naquela época ainda tinha. Isso e acaba sendo um ensinamento, né? Dos mais velhos para os mais novos também, né? Você começa a abrir seus horizontes depois, né? Você fala, não pensei nisso. Fui muito simplista na análise. E aí você começa
A querer desenvolver mais para não passar vergonha mais vezes também, né? Mas o contrário também acontecia? Como assim? O contrário de você ter uma ideia boa e o seu chefe, que era muito mais experiente, não acreditar nisso, nessas suas teorias? O que aconteceu comigo também na cerâmica? Em 3 meses eu entrei lá, eu fiquei, assim, preocupado com o desperdício que tinha numa prensa, porque a cerâmica bate a prensa, na época ela batia a prensa do pó, e tinha que virar esse piso para receber a esmaltação. Então ele era prensado com a face lisa para baixo, depois ele tinha que voltar com a face lisa para cima para receber a parte de esmaltação. E tinha uma, acho que chamava convogliator, que fazia esse giro da peça. Então entrava, tac, 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 ia virando a peça, ou os pisos. Aí isso era por fotocélula. E vira e mexe, você tinha que fazer regulagem de freio, a fotocélula não podia falhar. Então qualquer repique que dava no piso já quebrava tudo. Aí eu cheguei num domingo lá e eu já tinha matutado uma ideia para trocar o sensor, as fotocélulas, por um sensor indutivo. E fechar as partes de vão por chapa. Aí eu cheguei num domingo lá, meu supervisor de produção falou, hoje não produziu nada aí no turno anterior, você tem que regular os freios e as fotocélulas. Aí eu falei para ele, eu tenho uma ideia. Aí ele falou, qual? Eu falei, trocar tudo isso por sensor indutivo, só que eu vou precisar dos mecânicos, tinha 2 mecânicos, nós já éramos em 3, 2 mecânicos e um eletricista no turno. Eu falei, vou precisar dos 2 mecânicos, eles têm que fechar para mim os vãos. Ele falou, quanto tempo você demora para fazer isso? Eu falei, umas 6 horas. Se der errado, mais umas 6 para voltar para trás. Aí, cara, eu terminei no final do turno e funcionou. Aí começou a passar piso, não quebrava mais. Aí eu fui para casa, voltei no outro dia, num horário que era 2 horas da tarde que entrava. Quando eu voltei, entrei lá, até o dono da cerâmica estava me esperando para dar os parabéns, que daquele horário em diante não tinha tido mais nenhum piso recusado nessa linha. Aí meu encarregado veio, deu os parabéns e estendeu isso para as outras linhas. Aquele tapinha nas costas. Famoso tapinha nas costas, né? É isso aí. E segue o baile. E a equipe era parceira nessa questão? Na época, assim, tinha um pouco mais de competitividade. Vamos dizer assim, né? Porque eu estava falando para eles no carro quando estava vindo para cá. Para você ser promovido, tinha que sair alguém de cima. Então você tinha que se destacar. Porque era por assim, ó, o número de vagas é limitado. As promoções são por cargo. Ó, você está num cargo de ajudante, você vai para um cargo de eletricista meio oficial, tem que sair um eletricista meio oficial ou alguém ser promovido na escada. Aposenta um, sobe todo mundo. Só que você tinha assim, vamos supor, 5 ajudantes. Uma vaga para meio oficial, quem que vai? Quem se destaca. Então, vassoura era motivo de brigar lá pela vassoura, para poder varrer a oficina, tudo, para poder se destacar. Fazer um diferencial a mais. Então, você se dedicava pelo esforço, para não deixar... Se te mandasse para alguma tarefa, assim, de resolver algum problema de máquina parada, resolver rápido. Então, tudo era motivo para você se especializando e falar, pô, a próxima vaga tem que ser minha, não posso esperar mais 2 anos depois para outra pessoa sair e eu ser promovido. Isso acontecia contigo também lá, Fauzi? Acontecia assim numa escala um pouco diferente. Rolava um banho de sangue pela vaga. Mas você era o cara que... Eu não sou muito competitivo. Geralmente o pessoal é competitivo, né? O pessoal de manutenção é mais competitivo. É porque assim, acho que a teoria aqui é que é melhor segurar um louco do que empurrar um acomodado, né? O meu limite para tu ter uma ideia, foi assim, estressado com o camarada que tava me provocando. Eu falei, ó, é o seguinte, tira esse cara daqui, porque senão eu vou pegar um riscador de chapa, sabe? Riscador para riscar chapa de caldeiraria, que vem com uma pontinha diamantada. Eu falei, eu vou pegar as tripas dele, eu vou arrancar as tripas dele e pendurar lá na ponte rolante. Ele nem é competitivo. Não, parece um cara leve, parece um cara de medidas... Eu não inicio uma competição, entendeu? Inclusive essa aqui quem iniciou foram vocês. E agora a jogada ensaiada aqui entre eu e o Marcelo, ó, pisquei com o olho direito, você lembra, né? Olho direito é a hora de... Essa geraçãozinha jogo, aqui, cara. Marcelo, ela é acostumada, assim, problema da máquina, manual, vai na prateleira e não acha o manual, cara. Isso é... Aí, o que eles fazem? Não é nem computador mais, né? Na minha época era computador, eu ia lá pra sala do PCM, vamos pesquisar aqui esse manual aqui na internet e tal. Hoje, o cara tá ali, no pé da máquina, internet no bolso,
aí ele consulta o manual da máquina, o diagrama elétrico e já resolve o problema. Agora, explica para essa geraçãozinha aí como que era lá na época que não tinha internet, antes de 1998, 96, naquela época em que tudo era mais na base do bip. Como que... Explica. Assim, acho que ele vai agregar muito para a carreira dele entender que nem sempre foi tudo tão fácil assim como ele acha. Você recebe um chamado, você tem que ir até o equipamento. E aí você tem que ir lá conversar com a máquina para ver se ela te fala algum sinal, né? Te dá algum sinal do que... Os operadores na época lá, eles... Eu não sei se nem nessa época tinha diferença. Operador, assim... Tem operadores e operadores, certo? Mas alguns, assim, mais interessados, eles falavam assim, olha, da outra vez aconteceu meio semelhante, era mais ou menos aqui o caminho e tal. Então te dava um sinal ali, um rumo, né? Então você tem que ter sempre uma parceria boa com essas pessoas também, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como que você ia lá e escutava a máquina? Quais eram as técnicas que você utilizava? Que na época, assim, eu trabalhava num setor de manutenção central, uma época da minha vida. E a responsabilidade de análise de vibração, da época, entre aspas, né? De fazer um acompanhamento, uma inspeção em terreno, era da minha unidade para motores elétricos. Aí eu fiquei um tempo acompanhando uma pessoa e, cara, usava chave de fenda. Essa aqui? Cadê a chave de fenda? No começo... Você já perdeu? No começo nós não tínhamos estetoscópio, canetinha de vibração, não tinha um sistema digital com sensor, não tínhamos nada. Então você chegava com uma canetinha assim e treinar o ouvido, né? Então a pessoa fala assim, olha, aqui tem um ruído diferente, você tinha que colocar a chave de fenda ali e tentar entender pelo mais velho o que estava acontecendo. E aí você tinha que manualmente colocar na prancheta, falar assim, ó, daqui 3 meses eu volto, daqui 6 meses eu volto, daqui uma semana eu volto. Mentaliza ali. Pra você não dar um laudo falso, né? Isso tudo de ouvido com chave de fenda. E aí nós tínhamos um fichário, e aí todo equipamento com sua identificação. Então tinha o follow-up. Pô, esse aqui eu coloquei 3 meses, vai lá, passa 3 meses. Ou esse aqui é uma semana, passa uma semana. Então, aqueles que eram mais graves, eu já ia atrás da pessoa responsável da área e falava assim, olha, eu tô com um sentimento ali que ele não está muito bom. Então, é sentimento, porque é tudo toque, né? É colocando a mão, era o ouvido com chave de fenda. E muitas vezes acertei, muitas vezes errei. E quando errava, pô, tirou o equipamento, tava bom, não sei o quê. Porque daí eu ia acompanhar também na manutenção, ver se o rolamento que eu tirei, eu pegava para lavar o rolamento, ver se ele tava bom ou não. Ver se acertou, né? Ver se acertou, ver se errou. Então foram mais acertos do que erros, né? Porque depois você acaba treinando o ouvido e... Aí vira ouvido absoluto, vira né? ouvido absoluto. Aí com a modernidade chegou o estetoscópio, né? Aí começou a ficar mais fácil. Esse carinha aqui, ó. Isso. Nossa, esse carinha nem aqui é da minha época. Aí a gente já achava doutor com isso aqui em mãos, né? É sério que utilizava o estetoscópio para fazer análise? Isso. Aí eu utilizava um equipamento assim... para escutar o rolamento, tudo, e sentir a máquina pelo ouvido também. Aí, avançando um pouco mais, a empresa tendo um pouco mais de dinheiro para disponibilizar para manutenção, compraram uma canetinha de vibração. Os coletores manuais. E aí acontece uma coisa assim, que você fala assim, pô, a canetinha te mostra um valor, você não acredita nela, porque você está acreditando mais em você do que no equipamento eletrônico, né? Começa a querer que... Você tem que ter um autoconvencimento, você tem que ter um autoconvencimento que aquele aparelho é melhor do que você, né? Você se torna resistente, né? Fala assim, aceitar uma tecnologia. E depois chegou os coletores de dados, né? Digitais, aí fizemos um treinamento para fazer coleta de dados digital. E o que me incomodava nessa época, assim, eu ia no terreno, ficava lá fazendo a coleta, e aí tinha um analista. Eu descarregava no computador, o analista ficava vendo a forma de onda. Falava, mas caramba, velho, eu tô lá suando a camisa, molhando, lá no meio do perfume da fábrica. E a pessoa só no ar-condicionado falando pra mim se tá bom, se tá ruim. Eu já sabia que tava ruim, se tava bom. O equipamento já me dava análise ali, mais ou menos no terreno. Mas não, tinha que vir deles daí análise. Não tô falando que não é ruim, né? Tô falando da evolução e da minha resistência com isso, né? Não tô falando, isso aí foi tudo bom para a empresa e para futuras gerações, né? Mas para mim eu tinha uma resistência em aceitar isso. Eu era inconformado com isso. Falei, pô, me dedico tanto, cara. Não podia ser eu sentado lá como técnico de analista de vibração?
E aí, isso é uma coisa interessante, né? E quando você virou gerente, mudou a perspectiva? Como que era a sua perspectiva em relação à preditiva em si? Tinha alguma situação em que... Novidades, né, em geral também. Tinha alguma situação em que te incomodava? Assim, o que acontecia, assim, quando eu virei coordenador de manutenção, porque quando eu estava nessa empresa por 26 anos, tinha uma equipe contratada para fazer isso. Uhum. Só que a gente ficava num quebra-conserta, porque estava um pouco fora da mão ainda, não recebia muito investimento para colocar manutenção. As pessoas que estavam antes de mim na gerência não colocaram peças originais, eram peças remanufaturadas. Então, tudo isso deixava os equipamentos mais frágeis. Era mais barato, mas com uma fragilidade maior. Quando eu passei a tomar conta da equipe de inspeção também, num setor de confiabilidade, e tinha a minha responsabilidade era isso, às vezes a pessoa chegava para mim na sexta-feira, 5 horas da tarde, falava assim, o equipamento lá tá para quebrar. Fala, mas cara, sexta-feira, 5 horas da tarde, você fala, bem, tá para quebrar. Vamos no computador, abre para mim desde quando ele mudou a tendência. Aí eu ia ver lá, a tendência estava começando a mudar 6 meses atrás, e o cara deixou para me avisar que eu tava com a corda no pescoço. Aí você imagina, uma fábrica com um elevado valor por hora parar, se ela parasse um elevado valor monetário por sua ordem de produção, e eu tendo que calçar a cara, pedir uma parada de setor, uma parada de produção para mim poder arrumar um equipamento que ele começou a dar sinais 6 meses atrás. E aí tive a oportunidade de fazer a manutenção dentro desses 6 meses, mas ninguém me avisou. Porque falava para mim que estava tudo bem. Aí eu comecei a mudar meu pensamento. Falei assim, não vou trabalhar mais com esse tipo de gente. Não vou trabalhar mais com esse tipo de pessoa que deixa me avisar em cima da hora. E eu tentando mudar a empresa, não conseguia. Peguei o carro, fui na diretoria, que era próximo de São Paulo, que eu estava no Paraná na época. Peguei o carro e conversei com o diretor, que era responsável por essa empresa que prestava serviço. Falei, ou vocês mudam, ou nós mudamos vocês. Porque eu quero receber tendência. Não quero mais saber de chegar a falar para mim, tanto tá ruim. Eu quero saber assim, tá com 2 milímetros de vibração, foi para 2,5, me avisa. Eu vou determinar se é ruim ou é bom nessa hora, mas me avisa se ele começou a mudar o comportamento. Vou colocar mais foco no equipamento, vou colocar mais pessoas para passar ali e monitorar mais de perto. Eu posso prolongar a máquina com um sistema de lubrificação diferente. Ou eu posso ter uma oportunidade de fazer a troca do equipamento, ver se eu tenho sobressalente ou não. Então, esse pessoal não entendia que tinha que ter uma comunicação assim. Esse é um pouco do mal do terceiro, né? Porque o terceiro, queira ou não queira, ele vai ali só para resolver e ele não quer acompanhar a máquina. O bom de você ter uma manutenção ali da empresa é que o cara vai acompanhar, né? Chega com o espectro de vibração, sexta-feira, 6 da tarde, tá aqui, né? Mas identificou essa falha agora? Interessante isso, né? E se quebrar, na responsabilidade dele também, né? Porque ele é terceiro. E se quebrasse, por exemplo, o que acontecia? Por exemplo, você ia ter que voltar lá na fábrica, né? Fora de hora, várias vezes tinha que ir por causa desse tipo de situação, né? Que você ia investigar depois, a pessoa já sabia, mas ficou com o problema lá na gaveta, que para ele não era um problema ainda, né? Não era um início de falha. Eu tava torcendo para que desse problema na mão de outra pessoa. A gente conhece esse tipinho. E isso aí, por exemplo, assim, uma pessoa que está na gerência, na coordenação, tem metas, tem bônus no final do ano. Mas você não quer o seu bônus lá no final do ano completo? Eu era medido por índice de quebra de máquina, por disponibilidade de equipamento. Então, qualquer atividade assim que atrapalhasse a carreira dos equipamentos ao longo do ano, o meu bônus lá no final eu podia nem receber. Por causa das metas, entendeu? Ou ser prejudicado monetariamente por a culpa de outra pessoa que não está fazendo o serviço dela adequadamente. Então você passa a ser também um pouco mais atento. Fala assim, estou trabalhando para quê? Para ganhar dinheiro, não para perder. Certo? Todo mundo entra numa empresa para ganhar dinheiro. Certo? Você não vai lá na empresa e dá seu dinheiro para a empresa, né? Você está trabalhando para dar seu dinheiro? Não, você vai lá para buscar um retorno, certo? Você dá seu trabalho e traz o dinheiro, certo? É uma troca, né? E a minha troca era estabelecida no contrato anual, falou assim, você tem as suas metas. Então, junto com a minha equipe, eu deixava claro as minhas metas. Falava, nossas metas são essas.
E aí saber que a sua meta está sendo prejudicada porque alguém também não faz o serviço dela direito. Uma vez eu desconfiei, porque a operação também tinha que fazer rota de manutenção, a rota operacional. E eles receberam os equipamentos para fazer o monitoramento de vibração durante o horário deles. E eu desconfiei da mão, falei, cara, tá fazendo rota muito rápido, em 15 minutos. Os caras tão ninja. Ficou grafando o dado ali, a coleta ali, assim, ó. Aí eu coloquei um engenheiro trainee, que era mais... não estava contaminado pelos outros, assim, né? Falou, vem cá, quero que você faça isso para mim, monitore as pessoas que estão fazendo a rota. Aí ele chegou para mim e falou, tem uma menina que faz do banheiro. Eu vi a Wi-Fi Tem essa. uma operadora de operação aí que ela não faz a rota, ela vai no banheiro e faz do banheiro. Porque você tinha que digitar, né? Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos perdoar dessa vez, mas chega lá nela e fala assim, a próxima vez que você não fizer a sua rota, você vai pra rua. Meu chefe pediu pra eu te avisar que você vai pra rua. Ou você trabalha, ou você vai ser demitida. Você escolhe. Aí a menina... Você despertou daí, né? contrariada, mas foi fazer, certo? Mas vai fazer contrariada, mas começou a fazer o serviço dela. Então, tem hora também que eu aprendi assim também. Não dá para ter dó de quem não quer te ajudar, que é a empresa. Não é a mim também, é a empresa. A empresa tem que ter o resultado. E você tem que fazer parte disso. E não dá para você carregar pessoas que não querem participar desse resultado. Então, quando eu entrei, e muitas vezes você recebe indicação de pessoas, né? Ou tem fulano que é bom, você não conhece, você fala, pô, então vamos. Aí tinha gente que entrava e falava assim, eu entrei e aposentei. Não precisa trabalhar, tá aposentado, né? E eu comecei comigo, não. Vamos mostrar resultado. Estrala. Aí até um diretor chegou em mim e falou, pô, o RH tá falando que ninguém serve para trabalhar com você? Eu falei assim, não, não é bem assim. Você quer tirar a produção que você se comprometeu lá? A tirar no final do ano? Eu falei, lógico que eu quero. Eu falei, então, com essas pessoas a gente não tira. Com essas pessoas que não têm comprometimento de tirar a produção, não tira. Eu estou escolhendo os melhores para trabalhar conosco. É um processo seletivo. Não deu 10% de troca ainda, estou avaliando a equipe, né? Então, assim, aí a pessoa sabia que comigo, se não fizesse o trabalho direito, muitos também mudaram a visão, né? Começaram a se dedicar um pouco mais. Porque tem uma história interessante também, que eu fui convidado para um churrasco fora da empresa e 2 instrumentistas me chegaram assim, lá no churrasco. Olha, viu, queria saber o que o senhor está achando de nós, do nosso trabalho, né? Aí falei, pô, cara, eu fico lá numas baias, nem sala lá tem. Sempre eu falo para vocês, olha, não tem portas, pode me chamar para conversar dentro da empresa. Baia? Baia é o seu localzinho de trabalho, né? Um figurativo, né? Que a gente falava. Aí eu peguei e falei para eles assim, olha, vamos conversar. Vocês dois, como é que seus colegas tratam você na empresa? Chamam você de puxa-saco, alguma coisa assim? Ele fala, não, lógico que não. Eu falo, não, puxa-saco que eu tô falando não é ficar levando café para chefe. Também não gosto de tipo de pessoa, não. O puxa-saco é, se você tá fazendo algo mais dentro da empresa, o seu próprio colega de trabalho lá do chão de fábrica começa a te perturbar. Fala, puxa-saco, para que Você trabalha demais. Você trabalha demais, para que pegar outro serviço? Fala assim, então essas pessoas estão te puxando para baixo. Olha, o nome de vocês não chegou no meu ouvido. Vocês estão mais para ser demitido do que para promovido, porque não chega o nome de vocês para mim. Desculpa ter que falar isso aqui no churrasco. Passou uns 6, 7 meses, o supervisor dele me procura. Olha, tenho 2 caras aí, mudou o comportamento, estão trabalhando faz 6 meses que não para de pedir serviço extra para mim e tudo. Falei, estão trabalhando bem? Então dá um aumento para eles. Vamos reconhecer, estão trabalhando bem. Isso é importante. Mas não falei para o chefe dele o que tinha acontecido no churrasco. Era um papo meu e deles ali em off, certo? Mas foi um despertar para os 2. E quando eu saí dessa empresa, os 2 vieram me procurar. Falaram assim, cara, você me deu uma lição que até hoje eu vou levar pro resto da vida. Tem que sempre querer algo mais. Às vezes é bom dar uma chacoalhadinha assim, né? Pra dar uma acelerada nos RPM. Você é puxa-saco, Ariel? Cara, eu já ouvi o que ele falou ali dos companheiros. Que quando eu era eletricista só também. Eu não gostava de ficar parado, porque parado o tempo parece que não passa o tempo. Aí eu trabalhava no segundo turno. O segundo turno era da 1h20 às 9h40. Segunda a sábado. Horrível. Horrível trabalhar. Então, cara, chegava 4 horas, parava o tempo. Parecia que não ia mais. E aí, elétrica você mais fica precavendo, né? Você não é igual mecânica que dá bastante problema, é mais movimentado. Então,
como que fazia lá? Você recebia as rotas mensal ali, e você tinha até o final do mês para entregar aquilo lá. E claro, aí se você encontrasse algum problema, você abria uma ocorrência ali, e aí para depois você organizar. Lá era bem cada um por si ali, né? E aí os meus companheiros falaram assim, nossa, o Ariel faz muito serviço, abre muito cartão, né? Que quando a gente achava algum problema lá, abria um cartão. O Ariel abre muito cartão, tá louco. Como que... Mas é porque se ficar parado lá, parece que não passa o tempo, não rendia. Entendeu? Eu gostava de... E eu gostar também, cara. Porque eu acho que isso é muito importante pra manutenção ainda. É você gostar de fazer aquilo ali. Perfeito. Então, um rapaz que trabalhava comigo agora, ele fez faculdade de farmácia. Abriu uma farmácia. Eu entendi, né? Eles eram muito que falavam. Não gostava de manutenção. Então... é um ponto importante. Se você gostar, é divertido. Eu me divirto. É isso aí. Tem que ter amor. Agora conta pra gente, tem uma coisa na manutenção que você gosta mais do que a própria manutenção. E você já me contou que você faz isso. Você fazia. Não. Técnicos? Marcelo, a cara de quem dormia dentro do CCM. Ah, não. Esse lá daí, na salinha de utilidade, cara, no pool de motores. Isso aí na época da faculdade era complicado, cara. Ah. E daí... era o primeiro turno, e o primeiro turno era o pior horário pra mim. O terceiro turno era menos pior que o primeiro turno pra mim. E aí chegava da faculdade meia-noite, chegava moído, aí não tinha um chamado, não tinha um nada, cara. Aí eu olhava lá que seria o líder, né? Vou acompanhar 30 minutinhos lá no CCM, lá um inversor. Vou ter que acompanhar lá. E no horário de almoço, então, que o Ariel ficava dentro do ônibus, que ia pra fábrica ou restaurante, ó. Horário de almoço do cara. 1 hora, 2 horas. Mas não é. Se fosse trabalhar com o Marcelo, rodava no primeiro mês. Eu já recebi reclamação de tipo de pessoa assim que não saiu do ônibus na hora do almoço. Mas no frigorífico aconteceu uma vez, até num dos episódios que eu fiz com o meu ex-chefe, né? Meu ex-supervisor, né? Lavamos uma roupa suja lá, né? E aí teve um caos uma vez que no frigorífico tinha umas espreguiçadeiras, né? E aí, nunca tinha vaga nas espreguiçadeiras. Aí um dia eu sentei ali pra tirar o intervalo e saiu um haitiano da espreguiçadeira. Eu olhei pra ela, nada pode dar errado, né? Vamos ali. Aí fui na espreguiçadeira, assim, né? Era meu intervalo era das 9 às 10, 9h30, deitei na espreguiçadeira. Acordei 11h30 com o meu chefe chutando minha perna, não vai trabalhar, não. Me empolguei na sonequinha. Ô, você tá pegando meu pé hoje. Fala pra nós aí, na sua época... ali, você foi... Logo ali, né? Na sua época, você chegou a ser chefe, assim, do nível Marcelo, ou não. Só aterrorizava? Eu vim atuar em cargos de gestão mais recentemente, né? Eu comecei como ajudante de manutenção, e aí, com poucos meses, eu tinha rodado todas as oficinas de um contrato grande de manutenção, de elétrica, mecânica, elétrica, mecânica, caldeiraria, soldagem. Eu fui ajudando todo mundo, fui rodando de oficina, fui até para oficina de construção civil, fiquei um tempo na pintura com os pintores. E aí o engenheiro responsável pelo contrato, ele me levou para atuar com o PCM, né, como programador de manutenção. E aí entra naquilo que o Igor perguntou, né, que aí você acaba tendo uma outra visão da coisa. Primeiro você criticava, né, porque ele é chefe, ele só tá vendo o lado dele, o lado da empresa, mas aí você, quando passa pro outro lado, você percebe que há um conflito de interesses e que, na verdade, a função da liderança ali é intermediar um conflito de interesses, né? Para que fique bom para ambos os lados. E aí, esse foi o grande choque que eu tive nessa transição de carreira, porque eu era o cara que dormia, não no CCM, mas eu tinha o meu papelão escondido ali embaixo do torno, imagina. E a hora do almoço, às vezes, tipo, meio-dia, principalmente no inverno, na hora do almoço, tava aquele sol de rachar, e aí você puxava o papelão, ia pra trás de uma máquina qualquer, assim, onde pegava um solzinho, se escondia lá, deitava, dormia e ia passando. Não era propositalmente igual como você fazia. Tipo, vou ficar 3 horas aqui fazendo minha hora do almoço. Mas você dormia e ia embora, entendeu? Tipo, só dava uma lagarteada. Nos embalos, só acordava quando o torneiro chegava batendo na máquina. Eu vou descascar a ferro aí, sai daí, vai espirrar óleo solúvel em você. Acordava com o cavaco já na cara. E aí, de repente, eu tava do outro lado e eu era o programador de manutenção, o cara que controla as horas, né? O apontamento de horas da equipe. E aí eu passei a ter que exigir dos profissionais de manutenção apontamento de horas, produtividade. Então,
No começo eu não achei muito certo esse tipo de coisa, mas depois eu fui entendendo que era um conflito de interesses e que eu tinha que ajustar essa situação para que atendesse ambos os lados, né? Mas basicamente foi essa a minha experiência, né? Minha trajetória começou no chão de fábrica. Né? Eu tive uma experiência muito boa num contrato de manutenção, basicamente que tinha muitas atividades assim metalúrgicas de uma empresa de grande porte química, e isso me ajudou bastante, né? Mas assim, por ser um contrato muito grande, isso também me trouxe muita experiência com equipes diversas, né? Eletricistas, instrumentistas. E uma vez ou outra a gente fazia uma parceria com o eletricista para pegar a chave do CCM para dormir lá dentro do CCM também. Tirar um cochilinho que lá, o ar-condicionado tá torando, né? Daí é riqueza, né? Mas essa parte é interessante você falar do choque, porque eu também tive esse choque, porque eu vim auxiliar eletricista, aí virei, me mudei de estado. Totalmente diferente o método de trabalhar, porque aqui em São Paulo era separado, elétrica era elétrica, mecânica era mecânica. Cheguei no Paraná, era tudo eletromecânico. Eles gostam bastante de trabalhar como eletromecânico e aí eu só tinha experiência como eletricista. Aí, estado novo, não conhecia ninguém também. Aí no final achei uma vaga como operador, aí fiquei 3 meses como operador, aí abri uma vaga como mecânico. Aí fiz mecânico, fiquei acho que 8 meses como mecânico, daí já passei para eletromecânico. Aí fiquei um bom tempo eletromecânico, aí passei para PCM. E essa é uma mudança de chave legal. E eu mudei para PCM na época do Covid ainda. Foi porque... Eu tenho uma pergunta para você. Os operadores operam iguais? Ou cada um tem seu modo de operar uma máquina? Não, cada um... Né, na verdade é que é muito pessoal a parte do operador. Porque tem um operador que ele tem um amor pela máquina. É um operador que ele gosta da máquina. Tem um operador que não tá nem aí, entendeu? Eu só tenho um problema na máquina que eu lembro que aquecia um pouco o motor, mas eu achava bom, porque o frigorífico era frio, né? Daí eu colocava minha mão assim atrás e apoiava na proteção do motor. Mas é bem diferente. E frigorífico também tem muita rotatividade, entra e sai muita gente. Então, até a parte de conhecimento acaba se perdendo bastante desses operadores. Eu tô te perguntando porque numa das fábricas que eu passei, né? E ela tava com tanta tecnologia embarcada que pela primeira vez, assim, eu pude falar que em vez de a manutenção ser a vidraça, né? Que o operador fala, quebrou por causa da manutenção, ou né, aquela disputa, né? Eu conseguimos inverter esse jogo ali, nós sermos a pedra e eles a vidraça. Porque começamos a mapear como cada operador operava. O operador tinha que logar uma senha no sistema. E aí você sabia o que ele fazia, você tinha um rastreio de toda a atividade dele. Então começamos a fazer um levantamento, assim, vamos supor, em cada posição, 5 operadores diferentes, por causa da época tinha 5 letras de turno lá. Então tinha coisas assim que um operava de um jeito, outro operava de outro operava de outro jeito. Então nós fomos coletando dados e verificando assim, quando voltava da folga, era o dia que mais os caras colocavam as malhas em manual. A malha de controle tem automático e manual. Se já está em automático, que é para o homem não pôr a mão, já está setado o automático. Mas os operadores, assim, por sua experiência, já chegava e colocava algumas malhas, chaves que eles conheciam como em manual. E nós fomos detectando isso, que quando ele colocava em manual, aumentava a chamada da manutenção para o turno seguinte. Porque ele colocando em manual, o controle está valendo, mas... Batia sem... Aí o outro turno, o outro operador que entrava, alguma coisa, ia analisar uma tendência e falar assim, no outro turno estava uma reta, porque agora no meu turno está tudo uma onda de zigue-zague. Chama a manutenção para ir verificar o instrumento. Então eu cansava de ver no relatório também do manutentor assim, fui chamado para verificar tal instrumento ok. Testado ok. Fui chamado para verificar tal instrumento ok. Aí analisando esses dados, eu fui conversar com o chefe das pessoas, né? Falei, olha, para mim não interessa quem opera assim ou quem opera assado. Mas tem um operando desse jeito, outro operando do outro. Tem que ter uma receita para todos operar igual. Vai ser melhor para a fábrica, porque vai sair produto com mais qualidade, com mais eficiência, vai ter mais resultado. Mas é difícil as pessoas entenderem isso. Não foi fácil. Teve que chegar a nível de diretoria
para o próprio gerente de operação Começar a enxergar. começar a enxergar e acatar. Porque teve uma experiência que ele falou assim, ó, deixa eu ver tal parâmetro. Aí abri o sistema para ele na hora lá, mostrei tal parâmetro. Ele falou, eu falei para o operador não colocar esse parâmetro nesse número. Catou o telefone na hora, ligou pro cara. Tanto é que a mecânica, a gente tinha nas embaladoras tinha bastante problema, porque tinha muito parâmetro, 1 milhão de parâmetros, fazer uma soldinha, né? Então chegava o mecânico lá, com as mãozinhas pra trás, chamou a elétrica, primeira coisa que falava, aí já. Aí chegava a elétrica e falou, viu os parâmetros? Aí ia ver os parâmetros. Era meio que o procedimento. E uma vez, eu lembro que a empresa teve uma ótima ideia de pegar e fazer uma competição saudável entre as linhas, né? Meu Deus do céu, gente. Imagina o jeito que eles pilotaram a Ferrari, né? Porque o operador é o piloto, né? Imagina. Não. Aí só tinha Rubinho Barrichello. Não, tava mais pra Mario Kart, sabe? Tava mais pra Mario Kart. Ficava um jogando tartaruga no outro e joga a porrinha de óleo, vê o outro rodar. Ixi, começou uma confusão, não deu certo, óbvio, mas, cara, eles pegavam, colocavam sujeira embaixo da balança pra dar variação de peso, descartar produto, só pra ficar dando risada do outro. Era uma confusão. É verdade. E assim, e como você disse, ele pilota coisa bem mais cara que Ferrari, viu? Especialmente em operação contínua, né? Processo de manufatura contínua ou discreta, mas a contínua, as malhas de controle avançado, elas estão muito, muito avançadas, né? Mas cai na resistência humana de novo, né? Sim. Depende do quão próximo você tá pilotando a sua Ferrari, né? Tem que acompanhar também e dar o treinamento devido, o treinamento e atenção pros operadores. Tem empresa mesmo que acaba não dando a devida atenção para a necessidade do operador. Eu lembro que a gente estava lá na empresa e aí foram implantar o TPM, né? Foram fazer um projeto de TPM. E aí, o primeiro pilar ali do TPM é voltar a máquina no estado original, né? Foi 1 ano e meio. É isso. Para conseguir retornar. E aí, quando chega no segundo passo, já é você começar a tirar ponto de sujeira, a ver perda de produção, né? Onde você tem os gaps ali, né? De produção. E aí, nesse ponto que tinha 2 operadores ali que não eram alfabetizados. Não tinha... Entendeu? Eram ótimos operadores, mas não eram alfabetizados. Então... Entendeu? Tipo, não tiveram essa ideia. Eram operadores velhos, conheciam muito a máquina, mas aí, nesse ponto, eles não conseguiriam, né, responder ali por conta disso. Aí colocaram eles para alfabetizar, eles também. Então, é interessante as empresas já cuidarem dar a devida atenção pro operador, né? Porque o cara tá dirigindo a Ferrari, né? O Ariel, a gente tá chegando mais ou menos na metade desse episódio. Hora da gente falar dos nossos patrocinadores. Meu Deus do céu. Nossos patrocinadores. Eu vou começar falando da Minalba, né? Nossos clientes e parceiros e patrocinadores desse episódio aqui. Pra quem não sabe, a água Minalba agora é oferecida em lata, né? Lembra daquele episódio do William Bonner, Fauzi? Lembro. Achei que não era água, porque ele disse que era água, mas... Eu jurava que era outra coisa. Que acho que a câmera tava funcionando e ele saiu e abriu, o pessoal achou que ele tava abrindo uma cerveja no meio do jornal, né? Que era Mas agora o plantão das eleições, né? Foi. Era uma água Minalba. Não, eu só acredito agora vendo, porque até então pra mim era cerveja, era outra coisa. Sim. Não era água. Com certeza. Eu coleciono latinha. É impressionante, muito bom. Embalagem, eu achei muito luxo. E eu comecei a beber água em lata. Eu acho que a água em lata, ela tem um efeito psicológico, né? Você parece estar bebendo um refrigerante, mas ao mesmo tempo é uma água e é mais saudável e etc. Então, diminui bastante o consumo de qualquer coisa agora que eu percebi carbonificada. Agora que eu percebi isso aí, porque na hora que estralou aí, já o sentido aranha fez assim, ó. Tem o segundo patrocinador aqui, Fini. Obrigado, Fini, por ter mandado esse supply aqui pra gente, ó, de gominhas Fini. A Fini que também é cliente parceiro. A rapaziada da Fini segue em peso de área de manutenção. Sim, lá, com cara. Certeza. Fini é um grande exemplo de gestão de manutenção. E chegamos ao patrocinador da Aiga. O que é isso aqui, Elias? Eu deixo pra você apresentar. O que é a Aiga, pra cara? você que sofre de problemas aí
compulsórios em gambiarras, temos aqui ó, uma solução para você, ó, o Manutensil, o novo, não seria um remédio, né? Seria um, como a gente pode dizer? Ele é um remédio ou é uma vitamina? Uma vitamina, exatamente. Essa era aí a vitamina que você precisa na sua manutenção, cara, ó. O Manutensil. Dores de manutenção andam atrapalhando sua produtividade? As corretivas inesperadas continuam tirando seu sono? Não se preocupe, seus problemas estão com os dias contados. Chegou o novo Manutensil, sua cura definitiva para as dores de manutenção. O ativo Reparium garante até 99% de redução nas corretivas. E Energize Max, que aumenta a produtividade da sua operação em pelo menos 300%. Agora você já sabe, bateu dor na manutenção? Manutensil é a solução. Não use esse medicamento em caso de gambiarras, emendas, improvisos, gatos, quebra-galhos, jeitinhos e remendos. Aí tem que falar aquela parte assim, ó, em caso de gambiarras, esse remédio não... Como que era mesmo? Esse remédio é contraindicado em caso de gambiarra. Esse remédio é contraindicado em casos de gambiarras excessivas. Manutensil. Essa é uma dose diária e acabou com a gambiarra. Não. Como que funciona? Não, você esquece papel. Manutensil, você esquece papel, você esquece gambiarra. Você tem tudo ó, na palma da sua mão. Mas como que fica o pessoal do clube da AIGA? Explica um pouco da AIGA pra gente. Bom, a AIGA foi uma associação criada a partir de um vídeo do Diário Manutenção, que eu tive uma recaída. Uma recaída? Eu tive uma recaída ali do remédio, né? Parou de tomar por uma semana. De tomar o remédio, tive uma recaída. E aí gravei um vídeo falando do AIGA. E aí fiz a carteirinha também na brincadeira. E aí fomos entregando a carteirinha. Temos por todo o Brasil já. AIGA é Associação Industrial de Gambiarras Anônimas. Associação Industrial de Gambiarras Anônimas. Onde ficam catalogados, né, os gambiarristas anônimos. E a gambiarra é anônima só enquanto ela dá errado. A partir do momento que ela deu certo, aí aparece eu já expliquei. Isso aí é o MacGyver, fui eu que fiz, né? Não, eu já expliquei que é ali a parte da identificação dos gambiarras, né? Porque se você faz a máquina voltar a funcionar e ficou feio, ficou horrível, aí é gambiarra. De longe você vê que é gambiarra, né? Agora, se você vai lá, você faz funcionar, mas é quase imperceptível. Entendeu? Se o cara não conhecesse a máquina antes, ele não percebia que era gambiarra. Ali é um ajuste técnico. Ali é um recurso técnico de alta eficiência, né? Agora, se o cara faz funcionar e ainda melhora a produção, aí é melhoria. Entendeu? Faz o ajuste, igual ali o teu case ali da porcelana, né? Da parte das chapinhas lá de fazer. Lá, ficou top das galáxias ali, ó, é melhoria. Senão seria gambiarra. Aí não... Mas não, na verdade, será que a melhoria pode se encaixar com uma gambiarra que deu certo? Pode ser uma gambiarra ou uma melhoria que deu errado. É isso. Uma tentativa de melhoria frustrada. Essa é a gambiarra. O que você acha, Fausto? Eu acho que o AIGA é uma excelente iniciativa, assim, no sentido de ali intermediar aquele conflito de interesses que há entre, por exemplo, a legislação vigente, né, o Ministério do Trabalho, em determinar que gambiarras devem ser responsabilizadas criminalmente, entendeu? E a AIGA surgiu justamente para dizer, não, isso não é exatamente uma gambiarra, isso é um ajuste técnico e isso aqui funciona e para parametrizar, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Com certeza. Porque até então tudo era gambiarra. É o órgão regulamentador da gambiarra. Exatamente. Ele tá ali como se fosse o sindicato, né? Virar o NR, né? O sindicato dos gambiarreiros anônimos. Mas não é anônimo, né? Ou é anônimo? É anônimo. É anônimo, né? Até senão a melhoria tem um nome, né? E aí já não é mais AIGA. Justamente, daí já, a partir do momento que tira a fotinho e vai pra diretoria, já deixa de ser anônimo, daí já é melhoria. Aí vira Marcelo Marinelli. Não. O pessoal da qualidade, né? Da hora de tirar uma fotinha também de uma fita Heller. Já fiz parte alguma vez dessa associação. Mas é impossível quem trabalhar com manutenção nunca ter feito nem que seja um enforca-gato ali, ó. Precisava pra salvar um momento. Viu, Marcelo? Eu já fui muito crítico com relação a esse tipo de coisa, mas com o tempo eu fui aprendendo a flexibilizar e eu flexibilizei um pouco isso depois de uma experiência que eu tive com meu pai, né?
Uma vez ele pegou um desafio de fazer uma peça, uma bucha, que era para atender se eu não me engano, uma ponte rolante da EMAI, que é aquela empresa que faz a inversão ali do sentido do Rio Pinheiros. E ele tinha uma bucha bipartida, né, que na verdade era uma bucha dividida ao meio, então eram 2 peças, e para usinar isso no torno ele precisava ter uma peça só. E aí ele falou pros camaradas que ele tinha uma oficina, né, ele disse pros camaradas que ele conseguia usinar aquilo, e ninguém no mercado conseguia, porque o pessoal já tinha procurado uma solução e não se encontravam pessoas que conseguissem resolver aquele problema. O embate de dar um passinho ali numa bucha bipartida, né? E aí ele assumiu o compromisso, falou, umas 10 horas, umas 20 horas aí pra resolver isso aí e tal. Mas ele sabia que ele resolvia muito facilmente isso. O camarada teve a capacidade de pegar uma fita crepe daquelas que você utiliza na fralda, enrolar na bucha bipartida e fazer de 2 peças uma só, fixar isso no torno e usinar e fazer a peça funcionar. Ele entregou, ele conseguiu dar o passe e entregou. Então até então pra mim aquilo era uma gambiarra, mas ele me questionou, ele falou, cara, existe outra forma de fazer isso? Tu tá entendendo? Justamente. E aí? Porque se você confeccionasse um suporte e tentasse fixar a bucha com suporte, você ia desbalancear ela no torno. Verdade. Tá entendendo? Tá certo. A crepe resolveu. E agora como você confecciona isso sem o torno? Sem o torno? É. Não, você confecciona uma bucha e depois você corta ela, faz ela bipartida. Faz uma peça, depois só usa. Entendeu? Só que aí precisou fazer um ajuste, tirar um pouco de material do meio Só dela. que o problema é recursivo, né? Você precisa do torno para confeccionar a peça que vai consertar o seu torno. Nesse caso é... E aí o seu torno tá parado. Você caiu na recursão. Né? Mas o que fazer? No caso, ele teve que fazer um ajuste, né? Já deu cagada na bucha ali que precisou tirar, né? Um pedaço dela, né? Então, na verdade, foi feito um eixo que ficou um pouquinho maior e... Tá vendo? Tudo tem um porquê, né? Ele ia ser ruim, mas acha ali... a própria bucha sofreu um desgaste e precisava alinhar ela, né? Precisava tirar esse desgaste, essa questão. O eixo foi feito um pouquinho maior para não ficar uma folga já. E aí ele precisou tirar um pouquinho de material e ele trouxe essa solução que, ao meu ver, não se trata de uma gambiarra, e naquela época não existia o AIGA, mas acredito que agora ele estaria protegido. Só não era oficial, né? A parte de tratativas na antiga, vamos dizer, era feito ou era muito, assim... Porque o que acontece em frigorífico? Acontece bastante, é feita as tratativas, só que nunca era documentado. Sempre, deu problema aqui. Não, mas vamos fazer assim para não dar mais esse problema, e aí se perde essa informação. Nas antigas, vocês anotavam isso daí ou também era muito intuitivo? Geralmente em livros chamava livro de turno da manutenção. Na Zata. Geralmente era ali. No começo escrevia tudo ali. Depois, com o tempo que foi informatizando, as pessoas começaram... Cada um vai escrever do seu jeito, certo? É como você disse, tá alfabetizado, não tá, mas cada um escreve do seu jeito. E muitas vezes quem vai ler aquilo ali para futuro não tem uma interpretação, porque o que é falha, o que é defeito, muitas vezes a pessoa não tem claro na mente uma coisa e outra. Às vezes ele coloca um defeito, às vezes era uma falha, ele coloca uma falha, era um defeito. Então você acaba tendo informações também ali não verídicas. Porque dependeu de uma pessoa colocar ali, né? Do jeito que ela pensou que era o mais correto. Então não tinha muita base, muitas vezes, lá atrás, estou falando muito tempo atrás isso daí, né? Não tinha muita base para você chegar num problema de novo e falar, esse é o mesmo daquela vez ou não? Né? Não tinha esse parâmetro assim. A não ser, às vezes, a pessoa que tinha experiência guardava na cabeça, que tem pessoas que são fantásticas de memória, né? Não. Se acontece alguma vez, ele lembra e com detalhes e... Tinha um rapaz que ele chegava a decorar o código de carcaça de bomba. Então tem pessoas assim que têm uma facilidade muito grande com isso. E as pessoas ajudavam muito, porque eles se lembravam. Então era muito mais fácil recorrer a uma pessoa assim do que você ir num sistema procurar, num fichário procurar, num livro procurar. Você perdia muito mais tempo. Esse das atas era interessante, né? Que daí você chegava a ata, ia ver de manhã, daí o cara escrevia linha 2, consertado. Era a informação que mais tinha lá, linha 3 consertado, vai saber Deus o que era, qual que foi o problema. Mas vai ver a descrição da ordem de serviço.
máquina parou. Do Aí nada. o camarada vai responder como isso na hora de encerrar Consertado. a OS? Consertado. Mas eu 3 horas e queria, meia de lançamento. queria fazer uma pergunta pro Igor aqui. Diga, por que pai. que você resolveu empreender na indústria? Uma boa pergunta. Muito engraçado isso, porque tá aqui é praticamente relembrar essas histórias, né? Lembrar as histórias do meu pai desde cedo, assim. Porque eu sempre cresci nesse meio vendo as suas dificuldades, né? Várias horas fora de casa, né? Muitas horas fora de casa. Compromissos da família perdidos, eu lembro. No meio de aniversário eu tocava... No meio de um casamento uma vez, né? Casamento, Você teve que sair às pressas e... ir pra fábrica. acho que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos nessa época. Tocou o telefone, eu saí da igreja pra atender, meu chefe falou, vem pra fábrica. Eu falei, mas tô no casamento. Você prefere o casamento ou seu emprego? Então eu já recebi uma encurralada. Fui levar eles, fui em casa trocar de roupa, voltei, peguei eles na igreja, me deixaram lá na fábrica e eles foram pra festa. E eu fui trabalhar em outra festa interna na fábrica. Então, geralmente foi um pouco assim, em termos filhos, né? Nas crianças, um pouco mais difícil essas coisas para eles entenderem, né? O compromisso que você tem, às vezes, com o trabalho e o compromisso social, e às vezes você tem que abrir mão do social por causa de trabalho, né? Então, Teve um período também, praticamente meu colegial todo, meu pai trabalhou fora de casa, né? No Maranhão. Morava no interior de São Paulo e trabalhava no Maranhão em um outro projeto, a gente se via... uma vez por mês. E olha, No máximo. É. Uma vez por cada mês. 2 meses. É. E outra era folga curta, um final de semana. Bem tenteado ali. 3 dias no máximo e ter que voltar de novo. Fazer um bate-volta. E eu lembro muito bem dessas dificuldades. Acho que, assim, foi muito engraçado porque quando eu decidi... Eu sou programador, né? Programador PHP. Sempre fui uma pessoa técnica, fiz engenharia de computação. Acho que já estava no sangue, na veia, assim, desde quando você deu aquele primeiro computador para mim, aquele negócio de tubo e etc. Que para você é modernidade, né, Fausto? Para mim é Jurássico. Aquele negocião de tubo gigantesco. Você fala de mim, né? Eu comecei no Windows 98. Olha pra você ver. Isso pra mim é velho. 98? Windows 98. Não sabe o que é o Windows 3X, 95. MS-DOS não é da nossa alçada. Nunca digitou Win e deu Enter pra entrar no Windows, né? É. Digitar o comando ali, sim. Eu que nem sou da... Não sou nem da informática e nem dessa época, e não tô entendendo nada. E muito engraçado porque, bom, depois estudando engenharia de computação, eu comecei a ficar mais e mais com curiosidade na indústria, né? Muita curiosidade na indústria. Porque eu acho que muita coisa boa veio desse sofrimento. Manutenção especificamente. Eu descobri pouco tempo o que era processo. Não foi muito o que eu me senti conectado. Manutenção para mim sempre foi mais direto, mais honesto, mais objetivo, transparente. Máquina quebrou, vamos consertar. O time mesmo, sabe? A ética do time, o trabalho do time. Isso sempre me chamou muito a atenção. E eu lembro que quando eu falei para ele, bom, acho que eu vou empreender na indústria, porque eu já tinha criado outros negócios anteriormente. O primeiro negócio que eu fiz foi para um fabricante de motos em Portugal. Um sistema de controle de estoque e inventário. Isso mais ou menos era 13, 14 anos. 14 anos, me ajudava a emitir a nota fiscal lá e a gente fazia isso por e-mail, por Skype, para eles não descobrirem que eu era uma criança, né? Atrás da tela. Mas Bom, por que eu decidi empreender, eu acho que... Não sei. Sempre esteve muito no sangue, mas não temos tanto histórico na família, assim. Acho que eu sou a primeira linhagem, assim, que decidiu realmente, empreender de fato. E quando eu falei na indústria, né, porque eu tinha tentado outros negócios anteriormente, na área da saúde, eu lembro que você falou, putz, cara, na indústria não faz isso, cara.
Não faz isso, não vai partir da onde eu comecei, cara. Todo esse suporte, todo esse dinheiro que eu investi na sua educação, etc e tal, todos esses anos. Foi mais ou menos assim. É isso aí. Mas essa questão, então, tipo, não incentivava ele a ir pra indústria, né? Vai pra longe, homem. Vai fazer uma outra coisa, E programação em si dá muito dinheiro, né? Tipo, a profissão programação. Sempre desde cedo treinando muito inglês para poder ir trabalhar fora, para poder fazer qualquer coisa fora que eu pudesse. Tinha muita oportunidade, mas tava ali, cara. Essa rebeldia tava ali. Porque assim, eu não tive a oportunidade de ter um suporte como eu pude dar para ele, certo? Então, tudo que eu não pude ter o inglês desde criança para ajudar a chegar numa certa idade já tá falando inglês, eu fui propiciando para eles e sempre falei com a minha esposa também sempre muito parceira nisso. E falou assim, não, tem que ser algo que uma escola ensine a criança como uma brincadeira, algo que ele goste. Porque eu lembro que eu fui fazer inglês, errava uma pergunta naquela época, a professora vinha e dava aqueles puxãozinhos na orelha, como é que você errou isso, né? Então eu fui um pouco traumatizado, e eu não queria passar para eles, queria que fosse algo natural para eles. Falar, tem que aprender uma língua, tem que ser natural, né? Uma escola que tenha essa empatia com a criança e que possa desenvolver isso. E graças a Deus eles desenvolveram bem inglês, tanto ele como o irmão dele. Então, assim, todo o suporte que a gente dá até hoje, né? Se precisa de alguma coisa, a gente está sempre presente para que possa crescer uma pessoa digna de bem para a sociedade. Isso é o mais importante. Com certeza. Isso eu sou muito grato, assim, porque tem muito essa questão de meritocracia, né? Mas uma coisa é você tentar empreender na indústria, você fazia faculdade à noite, né, para se formar como engenheiro eletricista, trabalhava de manhã à tarde, né, e não teve esse suporte que eu tive. Ele me deu todo o suporte que eu pude, né, mesmo não concordando em várias coisas, né. Sim, ué. Mesmo discordando, discordo, mas tá aqui o suporte. Então você ter, cara, estrutura, comida, colchão, né, não tem preocupação, né? Eu não tive dúvida em arriscar, né? Porque... eu acho assim, deu uma oportunidade para você errar ou acertar, certo? Uhum. Tava junto com você, se desse certo, se desse errado. Eu vou fazer isso, vamos junto, tá aí. Eu não concordo, mas não vou deixar de apoiar. Tá aí o recurso, vamos te ajudar no que precisa. Eu acho que é por aí. Sabe o que eu eu lembro acho? que meu pai, inclusive, tinha uma visão também muito eu lembro que você falava de fazer um mestrado, tocava até na ideia do doutorado, assim, era um pouco da visão que você tinha, né? Porque na minha cabeça, assim, vamos supor, assim, a pessoa mais instruída, eu dando oportunidade, estando mais instruída até com doutorado, poderia ter um emprego numa universidade pública, alguma coisa, e tá mais tranquilo, certo? Do que ficar todo dia ali marcando seu cartão numa empresa, né? Essa questão do empreender, porque você falou, você é o primeiro da geração a empreender, porque é difícil, né, cara? Não é fácil, nem até decisão e até, tipo, o feeling do que você empreender, se você gosta, porque eu sou da premissa que se você não gostar, não vai dar certo, porque você não gosta, entendeu? E quando você vai empreender, não são 8 horas e não tem um crachá pra você bater, né? Com certeza. Então, eu aprendi saindo da indústria e entrando no empreendedorismo, o quão complicado e o como é diferente, quanto eu apanho ainda, né? Eu tive a oportunidade de ter um canal direto, né? O oráculo da indústria. Sugar 35 anos de conhecimento, né? Não, mas é verdade, né? Então, é um privilégio poder fazer isso e desempenhar dessa forma. E a gente, nesse sentido, até se conecta bastante, né, Fausto? A gente tem uma certa conexão, porque eu senti na pele, né, o drama de saber que a vida do manutentor era muito difícil no chão de fábrica, ao mesmo tempo em que eu me aventurei também com um pouquinho de PHP. Para quem não sabe, PHP é uma linguagem de comunicação muito utilizada na web, na internet. Onde o Fausto basicamente programou
Todo o site da revista Manutenção, né? Em cima. Foi mais ou menos 2010. Né? Eu trabalhando ali como manutentor no início da minha carreira, eu tive essa experiência com PHP através de um amigo que programava um pouquinho. E eu pude conhecer o que a linguagem de programação, que você realmente é um especialista, eu não. Eu pude conhecer do que essa linguagem de programação é capaz. Ela basicamente conecta o usuário remotamente, através de mobilidade, né? Ela pode ser acessada através de um laptop, de um computador, como que chama? Cabo. Um computador daquele pessoal, né? iPad. Personal computer, Ou, PC. O famoso PC, isso aí. E computador. a linguagem de PHP, ela faz essa comunicação entre o usuário e o banco de dados. Ela armazena as informações que o usuário imputa ali numa tela, num sistema dentro do banco de dados. E eu tinha conhecimento disso, mas eu não sabia programar. Eu programo meio nas coxambradas assim. Fuçador. Na minha época a gente chamava de ripador. Pega um código já pronto, dá uma ripada, dá uma melhorada e põe para funcionar. Eu acho que o Igor conhece esse termo ripador, porque ele é especialista nisso. Não em ripar, mas em desenvolver software. Vou mandar um Ctrl+V, então. E o meu desespero, Marcelo, era exatamente esse, de saber que existiam tecnologias e linguagens que permitiriam simplificar o dia a dia da manutenção, né? Eu trabalhava ali atrás de pilhas e pilhas de documentos, e eu sabia que aquilo ali podia ser eliminado, que aquilo ali podia ser digitalizado. E eu tinha um desespero enorme com relação a isso. E eu sofria muito isso no início da minha carreira com PCM, como programador, como planejador, porque eu sabia que a solução já poderia ser desenvolvida, já poderia existir e simplificar a vida de todo mundo. Aí entra naquilo que você falou, que você comentou, de repente o teu pai ter que abandonar uma reunião de família, uma festa, para ir atender uma máquina parada, sabe? Ou então de ter que abdicar de um momento com a família para fazer uma máquina funcionar. Até isso que ele falou, mas eu acho que também veio muito o quão desqualificadas estavam as soluções dos fornecedores externos. Muito. Né? O quanto super precificado elas eram. Né? E a indústria é interessante porque é um saco fundo de dinheiro, né? Tem indústrias aí com EBITDA na casa de 50%. E aí, isso até reflete em você superfaturar um fornecedor que entrega uma solução terrível, legada, 10 vezes menos do que ela vale, às vezes por falta de opção, ou às vezes porque sobra muito, né? Ou, como você mencionou, os funcionários lá entrou, aposenta, plantados na... Eu tive um chefe que falava assim, existe duas coisas que dá dinheiro numa indústria. Uma fábrica bem administrada e uma fábrica mal administrada. A bem administrada dá dinheiro para quem é dono da fábrica, certo? E a mal administrada dá dinheiro para quem presta serviço na fábrica. Então, ele falava assim, só essas duas coisas. Uma fábrica bem administrada dá dinheiro. E uma mal administrada também dá dinheiro. Mas só que a gente tem que trabalhar para bem administrada, certo? Cara, essa parte ali que você comentou do banco de dados, que eu lembro que uma coisa que me irritava era o quê? Quando eu trabalhava no Sabão em Pó, tinha muita esteira. Milhões de esteira. E aí o que acontecia? Dava um problema numa esteira, falava, parou a IST 1810. A gente corria no CCM, né, sabia mais ou menos de cabeça em qual CCM estava, pela posição dela, né? E aí corria o CCM, procurava entre as portas qual que era a esteira. Aí eu falei, não pode. Fui lá, eu acho que perdi um dia, né? Anotando em cada porta qual as esteiras que tinha em cada porta. Ali as tags, fui porta por porta, aí coloquei uns números nas portas e dei um nome pro CCM, CCM 1, 2 e 3. Aí coloquei na planilha do Excel ali e pronto. Resolvemos a dor de cabeça, que era... Então eu falava, deu problema na 1910, aí você dava um buscar no Excel 1910, eu já falava, CCM 2, porta 3 ali, você ia, tava por ali em algum lugar ali, né? Então é um detalhinho de informação ali que... tu já ganha um tempo. E na sua época, como que fazia? Era tudo no tato. Psicografia. Quando, mais ou menos, que data que foi introduzido o computador lá na empresa? Acho que 90, 88, 89, 90. Como começamos a fazer uns treinamentos lá na empresa para começar a acessar
Já tinha o Excel nessa época? Era programador para supervisório mesmo? Tudo em DOS, né? Uhum. Tudo em DOS, dando linguagem de comando para alguma coisa. Nem conhecia Excel. Excel Excel foi muito anos depois. Uhum. Quando veio o Windows, essas coisas, começaram Essa geraçãozinha aí não sabe dar comando não, Marcelo. Você tava Começou, falando lá de cara. programação, eu lembrei do Bud BG Color. Deixa é a eu- única coisa que eu lembro. Deixa eu comer minha fine aqui enquanto Porque- pegar a fine. Buddy BG Color. Ele estudou um pouquinho de É o HTML. que eu lembro, cara. O máximo que eu fui. Aí E- você imagina, né, quanto investimento as empresas também têm que colocar, né? Porque tudo isso é custo, certo? Não é um custo para investimento, né? Isso que é perigoso, né? Tem que Isso é colocar as perigoso pessoas para manutenção. aprender alguma nova função, mexer com algum equipamento novo. Então, tudo isso requer um Investimento, investimento e né? tempo, né? A gente, Então, a gente fala que dá um sentido. O Igor tem também, quando fala manutenção é custo. Nossa, quando a gente fazia uma reunião lá. Manutenção é que nem unha, tem que cortar, sempre, né? Mas eu acho assim, o que mais atrapalha não é nem a definição de que estipular um orçamento de manutenção por ano, né? Eu acho que o problema da indústria não está nesse sentido. Eu acho que hoje as áreas de compra não suprem mais a necessidade da indústria. A forma como a área de compra foi feita, Estruturada. os incentivos da área de compra, eu acho que é uma área manca hoje na indústria. Porque existe o custo do produto, mas existe o custo da oportunidade. E é isso que pega. Muitas vezes você tem técnicos de manutenção, equipes altamente capacitadas. Cara, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu quero esse, eu preciso desse, né? Lembro de uma vez que tinham dois, era inversor de frequência que você precisava comprar? Qual que era essa história? É área de compra na sua essência, né? porque fábrica antiga você acaba adaptando equipamentos mais modernos para facilitar a sua vida na manutenção, só que também não tinha uma sala preparada para aquele equipamento eletrônico. Era uma sala com ar-condicionado normal e ela exigia porque era uma área muito corrosiva, exigia um tratamento com filtro de carvão ativado, um ar bem limpo para esse equipamento. Aí colocamos alguns inversores importados e aí trabalhava, ia bem. Então, aí queimou um, colocamos o outro lá e abrimos uma solicitação de compra, porque o antigo não deu reparo mais. Aí um comprador vem com uma marca nacional. E nós da indústria não conhecíamos a marca nacional naquele ambiente agressivo, conhecíamos o importado, e nossa recomendação era pelo importado. Uhum. E o cara, não, estão me garantindo que é bom, que é bom, que é bom. Eu falei, tecnicamente, eu não sei opinar para o nacional se é bom ou não. Eu conheço o outro que já está rodando há mais tempo lá. Só que se você vai comprar pelo preço agora, não quer seguir uma recomendação técnica minha, do equipamento que já está atuando ali mais de ano e não dá problema no ambiente corrosivo, vai dar problema depois de algum tempo, que problema vai dar? É questão de tempo, né? Tempo. Mas foi colocar um nacional lá, 3 meses pegou fogo. Pegou fogo do lado do outro, assim. Aí catamos o telefone, ligamos pro comprador, vem pra fábrica aqui, porque vem dar um jeito aqui, porque, cara, quando eu lutei para não comprar esse, você fez de tudo para que comprasse o nacional por causa de preço. Vem justificar para o meu chefe aqui agora por que nós estamos parados a fábrica aqui. E a questão do compras não saber nada de manutenção, né? Isso. E esse comprador depois que você pediu outras coisas pra ele, depois desse episódio? Depois... Chegava o produto? Tudo que eu pedia não teimava mais. No fio do bigode, né? E você abriu uma requisição para ele comprar um extintor, né? Cria o problema, já resolve também, pô. Não, eu entendo, depois com o tempo a gente vai entendendo o lado dele também, porque eles também têm as metas, eles têm que mostrar que ele conseguiu um desconto muito bom, ele tem a carteira dele lá por trás. Mas é isso que eu tô falando. Entendeu? Os incentivos da compra, eu acho que ela está errada, porque o custo, o comprador hoje, ele... Vamos colocar o financeiro, né? O financeiro, ele entende duas coisas. Um alfabeto que vai de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3. E o sinal de mais e menos. Então você vai apresentar para ele o quanto que aquela solução traz ou o quanto que ela subtrai. Só que o quanto que aquela solução traz ou subtrai não é exatamente em relação ao quanto que saiu do seu balanço, mas em retorno direto. São coisas que são extremamente diretas de ser provadas, né? Se eu colocar essa solução aqui,
eu vou da minha disponibilidade de 92% para 93%. Disponibilidade de 1% em um ano, quanto a mais de faturamento que eu vou adicionar para a empresa. Ou seja, se você botar isso na planilha, eu estou adicionando 26 milhões de reais de faturamento anual a mais. Né? Uma hora parada, a maioria dos lugares que você trabalhou, 200 mil reais a hora parada. Então, só que o incentivo de compras é custo. E aí cai naquele triângulo lá do bom, barato e nunca vai acertar. E você nunca consegue a mesma coisa, né? Você não consegue encaixar isso. O que resolve o problema, o ótimo, ele é caro. Ou relativamente caro, naturalmente, em qualquer uma das vezes. Em qualquer uma das vezes. A indústria não é uma grande AliExpress que você vai encontrar uma soluçãozinha barata e vou resolver o problema. Não sei se vai. Isso acaba interferindo também na confiabilidade, né? Na questão da confiabilidade, porque muitas vezes você troca uma peça original por uma peça paralela em que o fabricante ele trocou lá um material, a composição de um material, e às vezes o material era resistente à temperatura, por exemplo, e na peça paralela o material não é. E isso impacta, inclusive, na questão da melhoria. Quem é que pode fazer uma melhoria dentro de uma indústria, né? Quem é que pode propor e desenvolver uma melhoria? É o engenheiro de desenvolvimento. Uhum. Não é o comprador e muito menos o fornecedor da peça paralela. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente acaba terceirizando uma responsabilidade que é nossa dentro de uma engenharia de manutenção, né? Uhum. Você coloca na mão, muitas vezes, de uma pessoa até mesmo desconhecida, que fabricou uma peça, às vezes, na melhor das intenções, e que não sabe que ela vai ser aplicada num contexto em que ela não vai aguentar o suficiente, acaba causando um incêndio, como o Marcelo relatou. Uhum. E isso é bem complicado, o Igor. Essa questão do compras é realmente um gargalo que também faz parte daquele meu desespero que eu te comentei. Eram 2 gargalos que eu vi ali que eu dizia, cara, não é possível que eu fui inserido nesse momento da história da humanidade, eu fiz a leitura do que está acontecendo, sabe? Eu tô tentando compreender o que está acontecendo ao meu redor, ao mesmo tempo em que eu sei que existem soluções que podem resolver isso, né? Tanto na questão de software para manutenção, CMMS, AM, tudo assim como na questão de compras, né? Eu acho assim que não são todos de compras, certo? Porque tem pessoas de compras que também têm uma formação técnica, é um engenheiro que está ali fazendo um papel de compra. Ele entende o lado também produtivo do negócio e ele também muitas vezes contribui, né? Uhum. Porque basta muitas vezes que acontecia, a pessoa falava assim, ó, o que é essa peça que eu estou comprando, que eu não sei o que é? Isso é péssimo, né? Uhum. Pegou uma pessoa que fez administração para fazer compra de equipamento técnico. Não estou julgando que não saiba, mas também, às vezes... Mas não sabe, nós sabemos. Nós sabemos não sabe. Não era do rol. A culpa não é dessa pessoa que está nessa cadeira. A culpa é de quem colocou ela ali, né? E muitas vezes nós falamos assim, ó, você tem que vir para a fábrica, pede para o seu chefe, você passar alguns dias aqui com algumas pessoas aqui para você conhecer um pouco do que acontece com a manutenção, para quando a gente solicitar alguma coisa, você ter o mínimo de empatia conosco. Porque senão fica um negócio muito gelado, certo? Enrijecido, né? Uma peça é assim, a outra é assado, mas as duas são peças. Que acontece muito, infelizmente acontece muito na indústria, essa brigar, produção, manutenção elétrica, mecânica. Elétrica contra mecânica, que agora ainda diminuiu bem menos ainda. Quando eu entrei, nossa senhora, saía fogo da elétrica e da mecânica. Ainda mais quando eu tinha que trocar um rolamento de motor. Você queria ver briga, era soltar um motor lá e falar, tem que trocar esse rolamento aqui. Quem que troca? Elétrica ou mecânica? Na sua época, quem que trocava o rolamento? O eletromecânico. Eletromecânico chega. Acabou esse problema na indústria. Técnico eletromecânico. Pronto. Né? Aquela foto do Spider-Man apontando pro outro Spider-Man. Os 3 turnos. A briga de turnos também. Também, isso é uma dificuldade. E assim, briga de turno não leva a nada, certo? Porque se um turno vai bem e o outro vai mal, todos estão mal. Uhum. Então era isso que eu precisava. Eu também passei a conversar com as pessoas que trabalhavam comigo, assim, ó, não tem o melhor, não tem o pior. Todos têm que performar bem. Se a sua letra é A, tá indo muito bem, mas a outra C tá indo mal, o resultado da manutenção não está bom. Não adianta nada. Não adianta nada, você vai estar
Visto como mal. A manutenção ainda tem menos essa questão de turno, assim. É mais de tentar passar o BO, né? Só terceirizar. Mas, assim, pelo menos todos os lugares que eu trabalhei eram bem... O pessoal se ajudava bastante ainda ficar mais tarde. Ensinar. O frigorífico, ele permite bastante aprender, porque é muita máquina diferente, assim. E ali, lá no frigorífico, como era eletromecânico, não tinha briga do trocar o rolamento do motor. Na verdade, lá não tinha briga, era na sorte. Era tudo na sorte. Quem respondesse o chamado se virava. Tipo, eu só tentava fugir da parte do túnel de congelamento, que eu não sou muito fã de frio, eu já falei, todo mundo sabe. Menos 40, mais ou menos, lá? Meu Deus do céu, que ódio. Falar girofreezer... Eu acho que quando você está numa rotina assim, de manutenção, o pessoal acaba fazendo um pouco da disputa, mas quando tem uma emergência, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajuda, Virou uma emergência, vai o eletricista, vai o mecânico, vai quem precisa ali, vai e começa a ajudar para que saia do problema. Tem uma outra briga que é muito interessante também, que é a briga entre os turnos e os plantonistas. O Marcelo disse que foi plantonista em algum momento da carreira dele ali. E o pessoal dos turnos que trabalham ali nos 3 turnos, eles costumam dizer que o plantonista é o cara que só dorme, que não faz nada, que não sei o quê. Mas conta pra gente, Marcelo, como que é quando, por exemplo, você tá lá num plantão às 4 horas da manhã, na manutenção todo mundo tá em casa dormindo, né? Tá só você e às vezes um outro plantonista de uma outra especialidade ali na fábrica. Como que é quando quebra uma máquina, você não tem, por exemplo, a internet e as facilidades que a gente tem hoje para você consultar um manual de uma máquina e pesquisar alguma coisa na internet? Como que é que sofre o plantonista nesse momento, assim, de ter que resolver mesmo, de ter que psicografar uma solução para aquele problema ali? Geralmente você chega procurando algum indício mais visível, né? Porque a máquina parou de funcionar, você vai fazer alguns testes, se liga, se não liga, se está operando parcialmente ou não. Às vezes é um sensor que saiu fora de uma posição, então você procura ali de imediato algum indício na máquina que te possa favorecer a solução, né? E caso não tem uma receita, né? Você nunca sabe se um defeito vai ser o A, ou vai ser o B, ou vai ser o C, né? E aí você tem que chegar ali, começar a analisar, e se não consegue, ir atrás de manual, atrás de desenho técnico, alguma coisa, para poder entender o funcionamento mais profundo e achar onde está o problema. E o pessoal E hoje, com a modernidade, né? E o pessoal dos turnos dormindo no CCM durante o expediente, né? E o plantonista tendo que fazer milagre na madrugada. Eu não quero gerar discórdia aqui em frente a câmeras, hein, cara? Hoje, com a modernidade, eu vejo que os equipamentos já avisam, né, o seu problema para o manutentor, né? Então, a evolução vem vindo, acho que para ajudar, e está ajudando muito. Então, acho que é salutar essa evolução toda aí. E o manutentor tem que aprender a utilizar isso a favor dele, porque muitos acham assim, pô, a máquina já dá o resultado, né? Não vou ser mais útil, né? Cria-se uma resistência, Cria né? uma resistência. Isso aí, gente. Eu acho que esse bate-papo foi muito bacana, esse especial, né, Igor? É isso aí, especial Dia dos Pais. Dias dos Pais aí, trazendo o pai do Igor aí, grande, Marcelo. Com toda essa bagagem aí, esse conhecimento, e é bom ver de onde começou a indústria e aonde está indo, tá se direcionando a indústria cada vez melhor, com mais informação, mais facilidade, mais mobilidade aí na indústria. Acho que a gente vai agradecer, né, Fauzi? Muito obrigado por ter aberto a cerveja? Por ter aberto a cerveja e mostrar toda a sua habilidade aí. Ao grande Igor por ter aí disponibilizado o vosso pai para fazer parte do especial aqui. Marcelo, muito obrigado aí também por presenciar. E eu que agradeço o convite. Eu esqueci o meu rádio. Pra mim, o radinho. O meu radinho, cara. Esqueci o meu radinho para fazer o meu encerramento, mas então, manutenção, serviço finalizado.